Bom, e agora é a vez da economia aqui no SC no Ar. O assunto de hoje é a reforma da Previdência, que é considerada fundamental para colocar o país nos trilhos. E quem vai comentar este assunto é a Janine Alves, que já está aqui conosco no estúdio. Janine, muito bom dia para você. Ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia está em recuperação, mas que aprovar a reforma da Previdência é essencial para evitar um colapso nas contas públicas, Agora, Janine, apesar de ser urgente, a reforma da Previdência está enfrentando bastante resistência no Congresso Nacional. Ela sai ou não sai ainda este ano? Rafa, esse é um assunto delicado porque ele atinge todos os trabalhadores, toda a geração futura, Porque implica em previdência, enfim, em aposentadoria e é de interesse popular. Qual é o grande embate hoje? É a gente trabalhar a questão estrutural, que não se faz muito no Brasil. E que questão estrutural é essa em relação à Previdência? Existe no Senado Federal uma CPI trazendo muitas informações, o relatório deve ficar pronto daqui a uns 45 dias, e informações que fazem com que o próprio presidente da CPI, Hélio José, do Distrito Federal, do próprio PMDB, diga que existe uma farsa falando exatamente do déficit da Previdência, que esse déficit de fato não existe, que foi uma conta maquiada para que o governo conseguisse empurrar goela abaixo de um país uma reforma previdenciária. Exemplo, essa CPI ela chamou todos os órgãos da sociedade, os auditores fiscais da Receita Federal, fiscais do trabalho, exatamente para evidenciar o que acontece hoje. Qual seria o grande gargalo? Sonegação fiscal mesmo, o não pagamento da questão previdenciária por parte das grandes empresas. Hoje, o cálculo dos auditores fiscais da Unafisco, que são os auditores da Receita Federal, que seriam 500 bilhões de reais em atraso, proporcionado por uma legislação defasada. Outro dado levantado também diz respeito aos erros e distorções de pagamento de benefícios que chega a 56 bilhões, certo? O rombo previsto para esse ano é de 186 bilhões de reais. Ou seja, se nós colocássemos realmente a receita previdenciária, que deveria ser para a Previdência, não existiria o rombo. Então, o governo ele fez uma série de cálculos, de acordo com o presidente da CPI, colocou vários números, dizendo que existe déficit, mas, de acordo com a própria CPI, todo o levantamento feito, e vai ser a conclusão do relatório, é que esse déficit não existe. Ao contrário, o que o governo faz? Ele tenta buscar na própria sociedade recursos, imagina, 500 bilhões de sonegação, 56 bilhões de erros em benefício, aí ele tira R$10 do salário mínimo do próximo ano para economizar 3 bilhões. É uma distorção muito grande. O que a gente precisa é esclarecer a sociedade o que está acontecendo e realmente precisa de uma participação efetiva de todos nessa discussão, para ver se a reforma vai sair ou não. Mas se sair, a gente sabe que precisa sair sobre bases sólidas e estruturais, tanto de cálculo quanto de solução para um problema futuro, que é o crescimento populacional. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, Janine. É um assunto bastante controverso, cercado de bastante polêmica, Agora, só para esclarecer para o nosso público, para o nosso telespectador, qual é a real importância de fazer a reforma previdenciária, de aprovar essa reforma? A reforma da Previdência ela tem que ser feita, basicamente, porque a população está envelhecendo. E com o passar do tempo, realmente esse déficit pode acontecer, Só que hoje o governo ele coloca dentro do seu próprio orçamento como o principal problema. E na realidade o que a gente vê é o seguinte, o principal problema está relacionado a 40% dos gastos, que é um pouco mais de 40%, que tem a ver com a dívida pública, pagamento de juros, e a gente sabe muito bem, quem está em casa endividado sabe o quanto isso pesa no orçamento. Esse sim é o grande estrangulamento, dívida pública. É isso aí, Janine. Muito obrigada pelas informações. Mais notícias de economia, então, na coluna da Janine Alves no Jornal Notícias do Dia.